E aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o professor Lucas Carvalho, sou professor da Rede Municipal de Teresina e essa aula é voltada para os alunos do 9º ano. A aula é sobre medidas muito grandes e medidas muito pequenas. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Carlos, que me ajudou muito na elaboração desse material. Praticamente ele fez 80% do que vocês vão ver daqui para frente, ok? Então vamos lá começar com uma introdução. O nosso sistema solar tem um diâmetro aproximado de 100 bilhões de metros. É grande, né não? E isso é muito pequeno se comparado com o tamanho da galáxia, onde vivemos, com seus 100 milhões de trilhões de metros de diâmetro. Aí já aumentou um bocado. No entanto, o universo visível deve ter cerca de 100 milhões de bilhões de metros de diâmetro. Meu amigo, não tem nem como você imaginar um número desse. Tamanhos tão assombrosos são incluídos no estudo da astronomia. Já na biologia, a molécula do DNA tem apenas 1/10 milionésimo do metro, um número bem pequeno. Mas melhorou um pouquinho, né, não comparado com o que tinha na astronomia. Entretanto, ainda é difícil comparar os números descritos por palavras quando tratamos com valores tão elevados no caso da astronomia ou tão pequenos no caso da biologia. Para facilitar ainda mais a compreensão de textos como estes que a gente acabou de ver, os cientistas passaram a usar uma forma compacta para escrever números muito grandes ou muito pequenos. E essa forma é chamada de notação científica ou notação exponencial. A notação científica ajuda a evitar erros quando escrevemos números muito grandes ou muito pequenos e facilita na comparação entre estes números. Essa notação é muito usada nos artigos científicos, uma vez que quantidades muito pequenas ou muito grandes aparecem frequentemente na astronomia, na física e também na biologia, como a gente acabou de ver lá quando trata de números muito pequenos, né? E como é que é essa notação científica? É justamente o que a gente vai ver a partir de agora. E a primeira coisa que temos que fazer para entender essa notação científica é trabalhar com potência de 10. Aliado à potência de 10, nós vamos aproveitar e também mostrar algumas unidades de medida que servem para medir tanto medidas muito grandes como medidas muito pequenas. Não são muito usuais para nós, mas que existem e servem para determinados casos específicos. Vamos lá? Por meio de um padrão, define-se uma grandeza atribuindo-lhe unidades. Essas unidades podem ser escritas em função de alguns prefixos, que facilitam a vida de algumas pessoas, dependendo das faixas de valores com que elas trabalham. O comprimento, por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades SI, é medido em metros, m. No dia a dia, encontramos diversas medidas dessa grandeza. Ou em quilômetros, olha aí o prefixo de quilômetros, quilo. Decímetro, prefixo, deci. Centímetros, o prefixo é centi. Milímetros, o prefixo é mili. E assim por diante. Lembrando que esses prefixos não valem apenas para medir o comprimento. Pode servir para medir também volume, massa, capacidade e várias outras tratadas no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Como, por exemplo, se eu tirar o metro, que é m, e colocar o g, nós estamos trabalhando com gramas. E gramas é só você fazer essa substituição. Quilogramas ficava kg, decigramas ficava dg, centigramas cg, miligramas mg e assim por diante. Continuando, vamos ver essa tabelinha, uma tabela que mostra os prefixos, o seu equivalente decimal e também sua respectiva potência na base 10, que é o que nos interessa para chegar em notação científica. Então veja aqui embaixo, ó. Aqui embaixo nós podemos ver que tem assim nenhum. Aqui representa a nossa unidade de medida no sistema internacional. Por exemplo, o metro, 1 metro, é aqui que começa. É a partir dele que eu vejo seus múltiplos, que está nessa tela, e os submúltiplos, que vai estar na próxima tela, no próximo slide. Então, 1 metro tem quantos zeros aqui ao lado do 1? Nenhum. Então, é 10 elevado a 0, tá bom?
Por isso que é 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. E esses três múltiplos que a gente vê aqui acima são mais comuns para a gente vê na tabela de conversão de unidade. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com metro, nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Decâmetro são 10 metros, hectômetro 100 metros, quilômetro 1000 metros. As suas respectivas potências de 10 dependem da quantidade de zeros que acompanham um 1. Se só tem um zero, 10 elevado a 1. 2 zeros, 10 elevado a 2. 3 zeros, 10 elevado a 3. E olha aí os seus prefixos, ó. Decâmetro, DA, hectômetro, H, quilômetro, K. Então, quando a gente estiver trabalhando com algum valor onde está aparecendo, por exemplo, 1000 metros, eu posso tirar este 1000 metros e botar 1 quilômetro. Ou, se eu estiver, por exemplo, trabalhando com 1 quilômetro, 1 km, eu posso tirar o K e colocar 1000 em seu lugar. Aí, tirando o K e colocando 1000 no seu lugar, vai ficar 1000 metros. Tudo bem? Já já a gente vai ver exemplos que facilitam melhor essa compreensão. E esses outros, professor, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta e iota, esses aí tratam de valores muito grandes, não muito usuais para a gente, mas para determinados casos específicos eles são utilizados. Por exemplo, o que corresponde ao mega? O mega corresponde a 1 milhão dessa unidade que a gente está trabalhando. Giga corresponde a 1 bilhão da unidade padrão do Sistema Internacional de Medida. Se ela for metro, giga corresponde a 1 bilhão de metros. 1 mega corresponde a 1 milhão de metros. E assim por diante. Repare, ó, 6 zeros, 10 elevado a 6. 9 zeros, 10 elevado a 9. 1 tera, representado aqui pela letra T maiúscula. Olha aqui, ó, todos estão aqui depois do quilo, representados com letras maiúsculas, ok? Então, 1 tera, que é o T maiúsculo, são 12 zeros, ó. Então, é 10 elevado a 12. 1 peta são 15 zeros, 10 elevado a 15. Hexa, 18 zeros, 10 elevado a 18. Zeta, são 21 zeros, 10 elevado a 21. E o iota, que é representado pela letra Y, a única que não começa aí, ó, no nosso português, né, com a letra inicial, começa com Y, 10 elevado a 24. Então, representam o número 1 com 24 zeros. Já pensou representar o iota toda vez colocando o número 1 e 24 zeros? É muito complicado e a gente pode se perder e fica difícil fazer uma comparação. Difícil trabalhar com um número grande desse. Então, é mais simples eu trabalhar com 10 elevado a 24. E esse é o intuito dessa aula. Tornar simples o cálculo e a comparação de números muito grandes e muito pequenos. Então, essa tabelinha mostra os múltiplos. Vamos agora ver os submúltiplos. Veja aqui novamente que tem a parte de nenhum. Ó. Novamente, se for 1 metro, 10 elevado a 0. Agora, esses três aqui que vêm logo abaixo, nós já estamos também acostumados a trabalhar. O deci, o cent e o mili. Então, aqui é o decímetro, o centímetro e o milímetro, se a gente estiver trabalhando com metro. Decímetro é 1 metro dividido por 10, ou 10 elevado a menos 1. Ó. Se eu dividir 1 por 10, dá 0,1. Se eu dividir 1 por 100, 0,01, que é o cent, representado pela letra C minúscula. E se eu dividir o 1 metro por 1000, é 0,01, que é esse mzinho que representa mili. Se a gente for colocar na potência de 10, quando a gente estava trabalhando com múltiplos, a gente contava os zeros. Agora, trabalhando com submúltiplos, números muito pequenos, nós contamos as casas decimais. Tem quantas casas após a vírgula? Uma casa após a vírgula. Então, é 10 elevado a menos 1. 2 casas após a vírgula, 10 elevado a menos 2. 3 casas após a vírgula, 10 elevado a menos 3. Então, basta contar
a quantidade de casas após a vírgula, tudo bem? Então, esses três nós já estamos acostumados a trabalhar. Agora vamos ver esses outros números que trabalham com valores muito menores, ok? Nós temos o micro, você já está acostumado a ver esse prefixo, por exemplo, em micro USB, um cartão micro SD, né? E várias outras, o chip que é micro, então você está acostumado já a ouvir microcomputador, esse prefixo. Mas quando se trata de unidades de medida, o micro, representado por essa letra grega mi, representa o 1 dividido por 1 milhão, ou seja, tem 6 casas decimais e é representada pela potência 10 elevada a menos 6. Nós temos o nano, que é representado por esse nzinho, que são 9 casas decimais, 10 elevado a 9. Pico, que é o P minúsculo, 12 casas decimais, 10 elevado a menos 12. O fento, que é o F minúsculo, 15 casas decimais, 10 elevado a 15, a menos 15. O ato, que é representado pelo A minúsculo, são 18 casas decimais, 10 elevado a menos 18. O zépito, Z minúsculo, representado por o Z minúsculo, né, e tem 21 casas decimais, 10 elevado a menos 21. E o iocto, o Y minúsculo, são 24 casas decimais e nós podemos colocar como sendo uma potência de base 10 elevado a menos 24. Então, novamente, escrever este número aqui com 24 casas decimais pode complicar nas contas e você pode se perder. Por isso surgiu o trabalho com potências de 10, ok? Então, essa é a primeira parte para a gente entender como trabalhar com notação científica. E essas unidades, tanto dos múltiplos como dos submúltiplos, são necessárias também para a gente entender alguns problemas que virão pela frente, ok? Então, chegamos agora na notação científica. A notação científica nada mais é do que escrever qualquer número, seja ele muito grande ou muito pequeno, como se estivesse multiplicado por uma potência de 10, como a gente acabou de ver várias potências de 10. 10 elevado a número positivo, 10 elevado a número negativo, a valores grandes até menos 20, até 24, valores muito pequenos, 10 elevado a menos 24. Então, é mais ou menos isso que ele está dizendo, um produto, uma multiplicação por uma potência de 10. Todos os números muito grandes ou muito pequenos estarão multiplicados por um fator do tipo 10 elevado, eu coloquei aí uma interrogação, 10 elevado a um expoente qualquer. No caso, se for números muito pequenos, essa interrogação será negativa. Olha aí como é que estão os números muito pequenos aqui, todos eles estão com expoente negativo. Então, se é um número muito pequeno, o 10 será elevado ao número negativo. E se for um número muito grande, esse 10 será elevado ao número positivo, ok? Os múltiplos, todos eles estão elevados a valores positivos. Então, é uma dica para a gente fazer notação científica. Se é um número muito grande, o valor do expoente é positivo. Se é um número muito pequeno, o valor do expoente da base 10 será negativo. Vamos ver mais características. Ser escrito como produto de dois fatores. Que fatores são esses? O primeiro fator é um número que tem que ser maior ou igual que 1 e menor que 10, tudo bem? Pode ser do 1 até 9,999999, só não pode ser o 10 porque o 10 já é uma potência de 10. E o segundo fator dessa multiplicação é a própria potência na base 10. Professor, ainda está muito complicado. Você poderia mostrar um exemplo para clarear minha mente? Agora, meu amigo. Olha aí. Urano é o 7º planeta do nosso sistema solar e sua distância média do Sol é de 2.870 bilhões de quilômetros. Então, como é que a gente poderia escrever este número imenso em notação científica, por exemplo? Pela notação científica, nós temos que pegar esse número e escrever como um produto de dois fatores. Qual é o primeiro fator? É um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Onde é que a gente tem que colocar a vírgula aqui,
para que esse número fique maior ou igual a 1 e menor que 10? A única opção é colocar entre o 2 e o 8, que vai ficar 2,87, porque se eu colocar mais para a direita, por exemplo, fica 28. Se eu colocar mais para a esquerda, fica 0,28 e fica um número menor que 1, ok? Então, a única opção é aí. E uma dica é que toda vez que eu for colocar em notação científica, só fica um algarismo antes da vírgula, que no caso aqui é o 2. Todos os outros algarismos ficam após a vírgula. Professor, e esse tanto de zeros aqui depois? Zero após a vírgula no final não vale nada. A gente pode tanto acrescentar como retirar, ok? Então tá aí escrito a primeira parcela, o primeiro fator dessa notação científica. Vamos para o outro fator. O outro fator é o quê? Uma potência de 10. Para colocar a potência de 10, ela é obtida quando a gente vê quantas casas a vírgula se deslocou. Então, foram quantas casas aí que a vírgula se deslocou? Bora contar. Professor, não estou vendo a vírgula. Quando não tem, ela está aqui no final, ó. Então, ela se deslocou daqui para cá. Vejam que vai dar 9 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas foi o deslocamento da vírgula. Então, aí, 9 algarismos depois da vírgula é igual ao expoente da base 10. Então, eu vou colocar o 10 e o expoente será 9. Lembrando, se o número é muito grande, o 9 fica positivo. Se o deslocamento da vírgula fosse de um número muito pequeno, o expoente do 10 seria um número negativo. Será que dá para a gente utilizar aquelas unidades que a gente acabou de ver para expressar esse número aí? Aquelas unidades que não são tão usuais? Dá sim, bora lá? Então, eu tenho que 2 elevado a 87 vezes 10 elevado a 9 quilômetros, eu posso transformar em metros, que é a nossa unidade padrão. Então, para eu transformar em metros, eu tiro este K, que representa quilo, que quer dizer 1000. 1000 tem quantos zeros? 3. Então, é 10 elevado a 3. Olha aí. Então, 10 elevado a 3 ficou no lugar do K, que representa 1000. Nós aprendemos em potências que tem uma propriedade que diz que multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. 9 mais 3 dá 12. Pronto. Expressamos o que tínhamos antes em quilômetros, agora em metros. E agora vamos ver qual é a sua correspondência em uma daquelas unidades de medida. Esse 10 elevado a 12 representa quem lá na tabela? Olha aí, 10 elevado a 12 representa tera. Tera é representado por essa letra T maiúscula. Então, a gente pode ou colocar o T maiúsculo ou 10 elevado a 12. Então, vamos colocar o T maiúsculo e tirar o 10 elevado a 12 que está aí. Olha aí, tirando o 10 elevado a 12 e colocando o T maiúsculo, fica 2,87 terametros. Então, está representado em uma daquelas unidades que a gente acabou de visualizar lá na tabela dos múltiplos. Beleza? Bora para frente. Olha aí o outro exemplo. O comprimento de um vírus do mosaico da alfafa é 0,0000000055 metros. Então, é um número bastante pequeno. Então, como é que a gente pode representar esse número como potência de 10? Primeiramente, a gente vai ter que escrever como uma multiplicação de dois fatores. Onde é que vai ficar a vírgula aí do primeiro fator? Do fator que tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Só pode ficar entre o 5 e o outro 5. Se for antes ou depois, não fica naquele intervalo do primeiro fator. Então tá aí, 5,5. E ficou menos 8 por quê? Porque esse número é muito pequeno, então o expoente fica negativo. E a vírgula que estava aqui se deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a direita. Número muito pequeno, então menos 8 é o expoente do 10. Então acabamos de colocar este número aqui em notação científica. 0,000000055 é a mesma coisa de 5,5 vezes 10 a menos 8 metros. Ok? Espero que tenha entendido. Agora é hora de vocês trabalharem. É hora de vocês
pegarem o caderno, o lápis e a borracha e tentarem colocar em notação científica o que vem aí pela frente, ok? Então, no primeiro exemplo, nós temos aí: o tamanho do vírus da gripe é de 0,000000023 metros. Escreva esse número em notação científica. Vocês vão ter aí um tempinho de 30 segundos para escrever esse número em notação científica. Bora lá? Pronto, já deu os 30 segundos, olha aí. Coloquei só para verificar. Então, como é que a gente faz esse número tão pequeno em notação científica? Dica: se é um número muito pequeno, eu já sei que a potência de 10 vai ter um expoente negativo. Então, vamos lá. 0,0000023. Primeiro, a gente vai ver onde fica a vírgula. Podemos perceber que para ficar com o fator, o primeiro fator, maior ou igual do que 1 e menor do que 10, a vírgula só pode estar entre o 2 e o 3. Então, a vírgula vai se deslocar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ficar 2,3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Se você acertou, parabéns, está indo no caminho certo. Já no segundo exemplo, a espessura de uma fibra nervosa de nosso corpo, responsável por transmitir sensações como a do tato, é de 8.000 nanômetros. Essa medida apresenta muitos algarismos, se for escrita em metros. Usando as potências de base 10, registre-a em metros. Agora vocês terão 1 minuto para resolver essa questão. Pronto, já deu 1 minuto, meu amigo. Já deu tempo de você resolver tudo. Então vamos lá. Para resolver essa questão, você usou o quê? Deu quanto? Professor, foi muito fácil. Eu encontrei rapidamente 8 vezes 10 elevado a 3 metros. Acertei, professor? Acertou não. A questão deu 8.000, mas foi 8.000 nanômetros. Não foi 8.000 metros. Foi 8.000 nanômetros. E ela quer que você registre em metros. Então, você achou 8 vezes 10 elevado a 3 nanômetros e não metros. Por quê? Porque 8.000 tem 3 zeros e esses 3 zeros representam 10, a potência 10 elevada a 3. Olha aí. 8 vezes 10 elevado a 3 nanômetros e não metros. Aí, a partir disso, nós podemos transformar em metros. Mas o que é nanômetro, professor? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso colocar em nanômetros? Vamos pegar aquela tabelinha que a gente já viu, né? Olha aí, o que é nanômetro? Nanômetro é 10 elevado a menos 9. Então, eu posso tirar esse n e colocar no lugar dele 10 elevado a menos 9. Vamos lá? Tirando o n e colocando 10 a menos 9, fica este valorzinho aí. A única diferença é essa, ó. O n foi retirado e colocado 10 elevado a menos 9. Então, assim a gente pode descobrir o valor em metros. Então, já vimos como é que calculamos potências
de mesma base, né? Multiplicação de potências de mesma base conserva a base e somos expoentes. Então fica 3 mais o menos 9, que é a mesma coisa de 3 menos 9. 3 tira 9 fica menos 6. Então a nossa notação científica será 8 vezes 10 a menos 6 metros. Então, cuidado, leia a questão com atenção para que você não possa errar por causa de uma besteirinha qualquer aí, ok? Bora lá para o exemplo 3. A galáxia de Andrômeda é uma galáxia espiral localizada a cerca de 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra, na direção da constelação de Andrômeda. Sabendo que um ano-luz equivale a aproximadamente 9 trilhões 461 bilhões de quilômetros, a quantos quilômetros está Andrômeda da Terra? Expresse esse resultado em notação científica. Ele disse que a galáxia Andrômeda está a 2,54 milhões de anos-luz. Então, primeiramente, vamos saber quanto é que é um ano-luz. Ele já disse na questão que é 9 trilhões 461 bilhões. Bora transformar isso aí para notação científica? Onde é que tem que ficar a vírgula aí nesse caso? Professor, você disse que o primeiro fator tem que ser maior ou igual do que 1 e menor do que 10. Então a vírgula só pode ficar aqui, ó, entre o 9 e o 4. Então vai ficar o número 9,461. Você me disse, professor, que tem que ficar apenas um algarismo antes da vírgula. O resto fica para depois. Então tá aí. Esse número aqui é o primeiro fator. Qual é o segundo fator, professor? É determinado pela quantidade de casas que a vírgula se desloca. Ela estava aqui e vem para cá. São quantas casas? Bora lá. 3, 6, 9, 12 casas. Como o número é muito grande, então vai ser um expoente positivo. Vai ficar 9,461 vezes 10 elevado a 12. Essa aí é a nossa notação científica que representa um ano-luz. E agora, vamos ver a distância de Andrômeda até a Terra. Ele disse que a distância de Andrômeda até a Terra é 2,54 milhões de anos-luz. Bom, nós já sabemos quanto é um ano-luz. Então, vamos colocar milhões também em potência de 10. Milhão, nós já vimos lá naquela tabela que milhão é 10 elevado a 6. Então, a gente vai tirar milhões e colocar 10 elevado a 6. E também nós já calculamos quanto equivale um ano-luz. Olha aqui, ó, um ano-luz é 9,461 vezes 10 elevado a 12. Então, a gente vai tirar anos-luz e colocar 9,461 vezes 10 elevado a 12. Pronto. Fazendo esses cálculos, nós achamos a distância em quilômetros de Andrômeda até a Terra. Como é que a gente faz esse cálculo? Vamos multiplicar os dois primeiros fatores. Depois a gente vai multiplicar as duas potências de 10, tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro fator é 2,54 da primeira notação e o outro 9,461. Quando multiplicarmos vai dar este valor imenso aqui, ó, 24,03040904 vezes. Aí a gente multiplica as potências de 10. Aqui eu tenho 10 elevado a 6 e aqui 10 elevado a 12. 6 mais 12 dá 18. Professor, acabou? Olha, professor, você me ensinou que o primeiro fator de uma notação científica tem que estar maior do que ou igual a 1 e menor do que 10. E 24, professor, é maior que 10, então não pode. Então a vírgula tem que vir mais uma casa aqui para a esquerda. Para vir mais uma casa para a esquerda, basta a gente acrescentar 1 no expoente da potência 10. Então vai ficar quanto? 2,4030904 vezes 10 elevado a 19 quilômetros. Para encerrar, eu deixo para vocês aí como atividade a página 33 do livro de vocês, A Conquista da Matemática do 9º ano, para vocês irem treinando notação científica e essas unidades de medida de valores muito grandes e muito pequenos. Um abraço e até mais!